Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de olho no edital. É isso aí, pessoal, é o sprint final para quem vai realizar o exame da ordem. É isso aí, no dia 19 de novembro será realizada a primeira fase da prova do AB, a prova objetiva. Tenho certeza que você já está estudando todas as matérias: direito civil, processo civil, penal, processo penal, deontologia, direito do trabalho, processo do trabalho, todas as outras matérias, e você precisa da nossa ajuda, da minha ajuda, para delimitar e otimizar o seu estudo. É muita coisa para estudar em tão pouco tempo. É isso aí, pessoal. Vamos direto ao ponto quando nós estudamos para a prova da OAB. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações. É isso aí, pessoal. Não perca essa oportunidade, porque quando você aciona o sino de notificações, você irá sempre receber esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo. Se você gostou, se você gosta desse tema, já aproveita, dá um like, dá um ok nesse vídeo. E outra coisa, pessoal, nós estamos aqui todos nos ajudando. Eu estou ajudando você, você me ajuda, eu ajudo a outra pessoa, a segunda pessoa ajuda a terceira pessoa, a terceira ajuda a quarta, e a quarta, olha só, ajuda você, depois você me ajuda. É uma teia de colaboração, e por isso você vai compartilhar esse vídeo para ajudar uma outra pessoa que também vai precisar estudar esse tema ligado à revelia. Isso aí, compartilhe esse vídeo, ajuda a sua amiga, ajuda o seu amigo, ajuda o seu colega do cursinho, porque ele não é seu concorrente, ele é seu aliado. E você vai ver que quando vocês dois passarem no exame da ordem, se tornarem dois advogados ou duas advogadas, vocês vão fazer parcerias muito prósperas na advocacia, porque a advocacia também precisa disso, de colaboração entre os advogados e advogadas. Olha só, pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre o artigo 346 do CPC, pessoal. Ele trata da revelia, das suas características. Quando nós falamos de revelia no Código de Processo Civil, nós vamos lá no artigo 344. E por que você acha que eu, em vez de eu ir direto para a CLT, eu estou aqui no CPC? Lá no início dessas aulas que eu estou dando para você sobre o de olho do edital, o que eu comentei com vocês? Será que vocês se lembram? Eu estava falando lá para vocês que a FGV, a banca examinadora que faz a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem tentado mudar as características da prova e ela está partindo para questões de caráter multidisciplinar. E esse é um dos grandes exemplos do caráter multidisciplinar que pode, porventura, cair no exame da ordem. E é bacana que você já está estudando dois temas. Isso pode cair tanto na prova de processo civil, como também na prova de processo do trabalho. Porque a revelia é um tema que é afeto a ambas as matérias. Você vai precisar saber revelia e os seus efeitos no processo civil e no processo do trabalho. E é como eu sempre digo para você, olha só, com base no artigo 769 da CLT, quando a CLT for omissa sobre algo na fase do processo de conhecimento,
você vai ter que ir subsidiariamente lá para o CPC. Então, você, advogado trabalhista que está almejando ser advogado trabalhista, tem que conhecer o CPC também, não adianta conhecer só a CLT não. Até isso é uma dica. Se por acaso na prova da OAB, na parte de processo do trabalho, falar de aplicação subsidiária, já estou dando uma dica, né? Nem estou colocando aqui, posso até colocar aqui, ó, artigo 769. É até uma boa oportunidade para nós conversarmos. Então o que acontece? Você já precisa saber que o CPC ele será muito utilizado na advocacia trabalhista, por causa dessa aplicação subsidiária. E já sabendo disso, você vai lá no artigo 344 da CLT. Ele vai informar quando tem a revelia. E o que acontece? A partir desse momento, o CPC, preste atenção nisso, ele já vai, além de falar dos efeitos da revelia, no artigo 345, ele já vai mencionar, ó, tem alguns casos que não se aplica a revelia. Ele já vai estar explicando ali para você. Como toda regra, temos a nossa exceção. E é disso que eu quero falar para vocês. Essas exceções da revelia, essas características, mesmo quando decretadas a revelia, você pode fugir dessa revelia. Ou melhor dizendo, você irá continuar sendo revel. Tudo bem, mas isso não quer dizer que você vai sofrer os efeitos da revelia. Isso quer dizer que você não necessariamente vai ser condenado. Por quê? No mundo normal, no processo civil, no processo do trabalho, em qualquer processo do nosso dia a dia, quando a gente escuta que o réu foi revel, que ocorreu a revelia, todo mundo, todo advogado de autor, todo advogado de reclamante pensa assim: ganhei o processo, o réu foi revel, ocorreu a revelia, o juiz decretou a revelia do réu, ganhei o processo. E geralmente o advogado do réu, o advogado do reclamado, ele pensa a mesma coisa, só que em sentido contrário. Pô, fui revel, perdi o processo, acabou para mim. E não é assim, vai por mim. E de repente o exame da ordem, ele vai tão fundo para saber se você conhece a prática, que ele pode fazer esse tipo de pergunta bem minuciosa, que cá entre nós, do fundo do coração, às vezes é até injusto para um estudante que acabou de sair da cadeira da faculdade ter conhecimento dessa minúcia, porque essa minúcia, esse detalhezinho, ele é praticamente, quase que na sua totalidade, inerente à prática trabalhista. E olha só aqui, a prática, seja trabalhista, seja civil, seja do processo civil, olha só aqui, no artigo 346 da CLT, lá no parágrafo único, olha o que o parágrafo único ele diz: o réu, mesmo revel, tá? Ou melhor, o réu revel receberá o processo no estado em que ele se encontra. O réu revel receberá o processo no estado em que ele se encontra. O que esse parágrafo único quer dizer? Vou traduzir, ó. Réu, mesmo você sendo revel, mesmo você sofrendo os efeitos da revelia, a revelia é uma consequência. Ele é quase que uma penalidade, já que você não se defendeu,
provavelmente o juiz ele vai decretar, ele vai entender que as alegações autorais, as alegações da petição inicial são verdadeiras, mas isso não é regra. Fica claro para você que isso não é regra. E é isso que o parágrafo único do 346 está dizendo. Olha só, mesmo você sendo revel, mesmo você levando essa porrada, a partir do momento que você entrar no processo, você vai poder fazer tudo. Vamos imaginar a ordem processual. Você foi revel, você é advogado do reclamado, não juntou a contestação no prazo oportuno, foi revel, tudo bem, o juiz deu esse despacho, não há mais nada a que se discutir. Mas daqui a pouco vai vir um despacho do juiz. Digam as partes, por exemplo, ou você mesmo provoca o advogado que for revel, de uma empresa que for revel, a partir de agora é ele que tem que correr atrás. É essa que é a grande verdade. Ele vai ter que correr atrás. E ele pode movimentar o processo. Ele pode chegar e falar para o juiz o seguinte: juiz, nesse caso aqui vai precisar de perícia. É lógico, se ele requerer a perícia, provavelmente ele vai ter que pagar a perícia. Mas se valer a pena para ele, ele que pague. Ele vai poder pedir para o juiz que se realize uma perícia. Ele vai poder pedir para o juiz que se realize uma outra diligência. Ele pode até tentar pedir para o juiz que se junte outras provas. O momento oportuno já passou, foi na contestação. Mas vai que surge uma prova nova. Ele pode pedir para o juiz, inclusive, presta atenção, pessoal. O cara é revel, o réu é revel, está sofrendo os efeitos da revelia, e ele ainda pode chegar para o juiz e pedir, sabe o quê? Excelência, diante do caso apresentado, o réu requer que seja marcada audiência de instrução e julgamento para ouvir em depoimento pessoal o autor. Ele pode pedir audiência para ouvir o autor. Ele pode pedir para o juiz que o juiz defira a audiência para ouvir testemunha. Você sabia disso? Não é porque teve revelia, não é porque ele é revel que fechou todas as portas, não, cara. Olha só, foi como eu falei, aí o parágrafo único, ele meio que volta lá para o 345. Porque eu falei para vocês que quando a gente está lá no CPC da revelia, tem o primeiro artigo 344, que fala da revelia e seus efeitos. No 345, ele coloca ali algumas exceções que mesmo o revel não surtirá efeitos. Ele já está colocando ali algumas exceções. Por exemplo, num litisconsórcio, tem 3 réus. Um foi revel, os outros 2 contestaram. Esse cara não vai ser revel. Não vai sofrer os efeitos da revelia, porque outros já contestaram. Quando se tratar de direito indisponível, também não vai sofrer os efeitos da revelia. Quando o autor não juntar os documentos necessários para a comprovação do seu direito na petição inicial. Vou dar um exemplo aqui fora do direito do trabalho. Uma ação de condomínio, cobrança de cota condominial, por exemplo. O condomínio ajuiza a ação, não junta a ata de assembleia que elegeu o síndico, não junta, por exemplo, convenção coletiva, vou sair daqui, convenção condominial. Ou então, ele,
Petição inicial, ele fala que o réu está devendo, mas não fala o quê? Não fala o valor que está devendo, não fala a cota condominial que está devendo. Cá entre nós, pessoal, tem muita petição inicial que é feita de um jeito que eu não sei como aquela pessoa passou no exame da ordem. É feita de qualquer jeito. Ou às vezes faltou um documento essencial. Por exemplo, numa ação de consignação em pagamento, aqui da Justiça do Trabalho, como é que a empresa, que vai ser, nesse caso, a autora, como é que ele vai entrar com uma ação de consignação em pagamento e não vai requerer, por exemplo, o depósito judicial, ou desde já fazer o depósito judicial? Não vai juntar o termo de rescisão? Estou dando um exemplo aqui. Se ele, na ação de consignação em pagamento, se ele está falando da rescisão, ele tem que juntar o famoso TRCT. Advogado e advogada trabalhista sabe muito bem o que é o TRCT, termo da rescisão do contrato de trabalho. Naquele último dia que o empregado está lá, a gente tem que receber a TRCT. Se ele desapareceu e não foi, ou não quis assinar, o advogado vai lá e entra com a ação de consignação de pagamento. Perceba que várias vezes, mesmo o réu revel, o juiz ele vai ter que analisar o processo. A gente sabe que nem sempre é assim, mas existem certas situações que o juiz ele precisa analisar o processo. Então já percebe que tem exceções ali que mesmo com a ausência de juntada de contestação, mesmo o revel, provavelmente o réu não vai ser condenado. Isso acontece e muito. Às vezes com litisconsórcio mesmo. Na área civil, na área trabalhista, não juntou contestação, foi revel, mas o juiz olhou, analisou o caso, ainda que ele condene uma parte, um dos réus, um dos reclamados, ele vai verificar a legitimidade e vai falar, não vou condenar ele não tem nada a ver com essa história. E acontece isso. Por isso que no artigo 346, parágrafo único, acontece. Já aconteceu isso comigo. Eu trabalhava numa empresa, acho que eu já falei isso para vocês aqui no nosso canal. Eu trabalhava numa empresa, era recém-contratado nessa empresa, já estava até um bom tempo, para falar a verdade, 1 ano mais ou menos. Você sabe muito bem que às vezes as audiências trabalhistas elas demoram. Quando eu fui fazer uma audiência de instrução e julgamento, 1 ano antes, já tinha tido a audiência inicial, a audiência inaugural. Quando eu fui olhar para ver se estava tudo correto, para me preparar para a audiência, não tinha sido juntada a contestação. Foi revelia. Fiquei olhando, verificando o processo para saber se eu estava certo mesmo, se eu não estava realmente achando, para não saber se eu estava maluco ou não. Não achei contestação. E realmente não tinha contestação. E depois teve algum despacho lá. Decreta essa revelia da reclamada. O que eu faço? Eu sento e choro? Não. Fui, falei com a gerência da empresa. Nós encaminhamos e-mail para os setores competentes. Veio uma testemunha. A melhor testemunha da minha vida. Provavelmente a melhor testemunha da minha vida foi esse cara. Cheguei na audiência, a advogada rindo para minha cara, achando que já tinha passado o carro. Ela já era a vitoriosa ali. Ela achava que ela já era vitoriosa. A juíza chega para mim e fala, pois é, doutor, esse processo é de revelia, né? Vamos encerrar? Ou não, excelência? Porque eu vou requerer depoimento pessoal do reclamante e tem testemunha aqui fora. Mas como assim, doutor? Esse processo é revelia. Excelência, o réu recebe o processo do estado em que se encontra. Porque o juiz faz muito isso, tá? O juiz ele joga para ver até que ponto você conhece ou desconhece a lei.
Quando eu falei esse texto padrão para ela, ela olhou para minha cara, virou para outra parte e falou: doutora, vamos ouvir o depoimento pessoal. A advogada não entendeu o que aconteceu, deu uma reclamada, mas não fez a menor diferença. Primeira pergunta que eu fiz era pedido de intrajornada. Perguntei assim, ele queria o horário de almoço, ele queria receber o horário de almoço. Primeira pergunta que eu fiz no depoimento pessoal do autor: excelência, pergunta para o reclamante se ele retirava o horário de almoço. Ele falou: sim, eu retirava o horário de almoço. Ui, que delícia! É assim. Depois, eu nem sei se a advogada fez alguma pergunta para o meu preposto. Eu só sei que depois ela falou assim, a juíza: doutora, não pode perguntar não, porque o autor já confessou. O autor confessou que tirava o horário de almoço. Acabou para vocês. Aí nesse quesito, eu não me lembro se tinha outros, mas eu ouvi a testemunha. Fui ouvir a testemunha. Não me lembro qual era o tema que a testemunha iria falar ali. Não me lembro se era desse intrajornada. Eu não me lembro se eu bati de novo nessa tecla ou se foram outros pedidos, outros assuntos. Fato é que a testemunha foi espetacular, reverteu todo o processo. Quando terminou o depoimento da testemunha, a testemunha saiu da sala. Aquela juíza que tinha falado para mim, para encerrar o processo, porque era revelia, ela chegou para a advogada do reclamante e falou assim: doutora, eu acho melhor você aceitar essa proposta aí que o advogado te ofereceu, porque ele confessou o intervalo, que usufruía do intervalo intrajornada e os outros pedidos, objeto da testemunha. A testemunha tirou tudo e vocês não trouxeram testemunha. Reverteu aqui. Se eu fosse a senhora, eu aceitava essa proposta de acordo. E era uma proposta de acordo bem básica. Cá entre nós aqui, acontece muito na Justiça do Trabalho. A gente lhe pede para liberar guia, sem pagar nada. Só liberar guia, sem pagar nada. A parte ré, a empresa, não vai ser condenada em nada. E libera guia se o juiz autorizar, se o autor concordar. Que guias são essas? Guia de seguro-desemprego, guia de FGTS. Só para dizer que o autor não recebeu nada, não voltou para casa de mãos vazias, recebe um seguro-desemprego lá e recebe a liberação do FGTS, caso ele tenha FGTS lá guardado, valores guardados do FGTS, de alguma coisa. É o melhor dos acordos? Claro que não. Para muitos, para outros vai valer a pena, mas para a maioria não vale, depende, cada pessoa sabe de si. Essa advogada, ela se viu obrigada a aceitar. E quando terminou a audiência, ela saiu da sala reclamando comigo da juíza. Doutor, essa juíza é maluca, eu não sei o que ela fez. Tudo bem, tá certo, faz parte. Bom dia, um abraço. Quando ela foi embora, cheguei para o meu preposto e falei: fulano, dica que eu dou para você, estude o processo civil, para depois você não ficar perdido, igual alguns advogados ficam perdidos aí. Ela perdeu um processo e não sabe nem por que perdeu. É isso aí, pessoal. Será que não é importante você estudar processo civil? Se eu só estudasse processo do trabalho, será que eu ia saber isso? Então, se joga aqui no artigo 346, parágrafo único da CLT. E por que não? Aproveita que você está lá estudando o artigo também 345,
porque pode ser que o examinador ele faça essa pergunta para você, até porque, com base no artigo 769 da CLT, na omissão da CLT, você se utiliza na fase de conhecimento do Código de Processo Civil, naquilo que não for contraditório com as normas trabalhistas. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.